Nós vai agora escutar umas mentiras, umas coisas. Esse companheiro aqui vai contar pra nós todos os negócios aí. Vai pra lá, vai pra cá, sei lá como é que é. A gente vai começar contando a história do nosso cabaré. O cabaré, a história do cabaré. Até o dia de hoje. Já com mentira e tudo embutido. Claro. A mentira e um pouco de verdade. Então tora o pau. Que aconteceu literalmente dentro desse paraíso. Certo, vamos ver o que é. Me chamo Alberto, seja bem-vindo à nossa casa. Essa casa ela é inaugurada em 1920 por um coronel chamado Manuel Lages. Esse coronel ele frequentava muita parte da França, onde se existe um Bataclan até hoje lá, chamado Moulin Rouge. Esse Bataclan ele tem danceteria e tem bebidas. O nome Bataclan dos Costumes é trazido para essa casa. Mas aqui tinha um diferencial, aqui era um cabaré, um lugar de prostituição e jogos de azar. Essa casa ela é inaugurada com duas portas de entradas principais. A primeira porta, uma casa de prostituição, e a entrada de homens solteiros. Do lado de lá, um armazém de cacau de fachada que dava o nome Secos e Molhados e era a entrada de homens casados. Existiam as duas entradas porque todo mundo sabia que aqui era uma casa de prostituição e homens casados não podem frequentar cabaré. Que infelizmente vai manchar a imagem dele. Mas para que esse homem casado pudesse frequentar a nossa casa, a gente abre um armazém de cacau dentro do próprio cabaré que servia de acesso para eles e não fosse descobertos o que eles faziam no cabaré. Antônia Maria Machado, a tão famosa Maria Machadão, ela vem do Rio de Janeiro para gerenciar nossa casa e ela consegue gerenciar durante 30 anos, de 1920 a 1950. Quando em 1946, infelizmente, o presidente da época, chamado Dutra, ele aprova uma lei que proíbe cassino e prostituição no Brasil. Filha da mãe. Vagabundo. Merece desgraçado. Merece uma bênção, né? É. E, infelizmente ele aprova essa lei e a nossa casa ela é caçada e fechada as portas imediato. De 1950 até 2000, o nome Bataclan Cabaré encerra os trabalhos. E aí passa a vir a ser bar, restaurante, boate, cortiço e lugar para moradores de rua. Giga Redito. Mas será que em algum lugarzinho, assim, de repente tinha um negocinho pro cara degustar? Até hoje tem. Mas ó, a nossa casa no final de tudo ela fica dessa forma ali, ó. Ela literalmente caiu aos pedaços. Quando foi abandonado, né? Exatamente. De 1990 até 2000, a casa fica dessa forma da imagem. Onde ela caiu aos pedaços. E as duas fotografias, elas são originais. Essa aqui é baseada nessas três portas, tá? Aqui uma porta e duas janelas. E a parte de cima é tirada de dentro para fora a fotografia. Entendi. Acabou com tudo. Exatamente. Essa casa ela passa por uma reforma de 2000 a 2004 pela Petrobras e pela Prefeitura de Ilhéus, onde deixa o nosso cabaré dessa forma que vocês estão vendo agora, esse lugar belíssimo. Mas o grupo Vesúvio vem para Ilhéus, acaba administrando essa casa e deixa o nosso cabaré como uma ambiente Grupo familiar. Vesúvio é do mesmo restaurante Vesúvio que tem lá atrás, lá em cima, na entrada perto da igreja. Exato. Ah. É um grupo que tem 4 estabelecimentos. Positivo. Que é o Vesúvio Centro, o Vesúvio Praia e o Boteco do Posto. Que lá também é desde 1920, né? O Vesúvio é desde 1909. Ah, em Tem o 9. nome Pastelaria Vesúvio. Certo. Vesúvio vem de vulcão do sul da Itália. Entendeu, Tá? entendeu. Essa casa aqui, a única coisa que permanece original são as paredes. Essas paredes, elas são feitas de rocha, argila, óleo de baleia e ostra. Óleo de baleia? Ela entrava como impermeabilizante, Entendi. da infiltração e também era antiacústico. Cada paredezinha dessa ela tem equivalente a 1 metro a 1,5 metro de espessura. Nossa. Eram paredes muito largas, porque naquela época não tinha nem pilar e nem viga para sustentar as paredes. Quanto mais largas, mais tempo de pé ficava essa casa. E também servia uma privacidade muito grande aqui na nossa casa. O que acontecia no cabaré, ficava no cabaré. É isso mesmo. Tá vendo? Tá vendo? Essa é a regra. Alguma dúvida? Não, bora andar, bora. Esse palco, senhores, ele é uma réplica do original. O original é dessa ponta até aquela parede. Nessa réplica, os senhores podem fazer parte da brincadeira, como já fizeram. Se vestindo de coronel e se vestindo de Kenga. No final da brincadeira, recebe aquele diploma, que é um título de coronel e um diploma de Kenga, que já saíram profissionais de nossa casa. É isso aí. Se quiserem atuar na área, já tem o diploma Só para alegria. lá em cima,
as mulheres da época, elas dançavam um estilo de dança chamada cancan, que é uma dança francesa. Lá na França, ela é muito comum e muito tranquila. Só que aqui em Ilhéus, as baianas eram muito apimentadas. Nenhuma delas usava roupa íntima por baixo do vestido. E assim ficava mais fácil de mostrar o paraíso para os coronéis. É, aí que é bom. Alguma dúvida? Não. Legal. Oi? Não tem Hoje mais vai- delas aí? Não tem uma pra mostrar também pra nós gravar um? Foram curtir o carnaval e até eles não voltaram. Essa parte aqui era o armazém de cacau secos e molhados. Aqui era a entrada de homens casados. Aquela porta Tinha ali. essa porta, dava acesso à nossa casa. Aqui tinha uma cortina onde fechava o acesso do armazém de cacau ao nosso cabaré. Os homens casados abriam as cortinas, já estava literalmente dentro do cabaré. Fechava as cortinas, voltava para tratar de negócios. Essas mulheres da parede, nenhuma delas são quengas. Elas só vieram para retratar a época. Me enganaram. Elas são atrizes, cantoras e cineastas. As moças que frequentavam essa casa, a maioria delas vem do sul do país, do sul da França e algumas eram polacas. Os coronéis da região eram bastante apaixonados pelo sotaque dessas mulheres, por isso pagavam mais caro pelo seu trabalho. Inclusive, aquela moça ali atrás, ó, ela se chama Ambrosina Santos. Ela vem de São Paulo para trabalhar em nossa casa. Chega a vir, Essa era a verdadeira. verdadeira. Chega a vir e você acreditou. Chega a vídeo e só falando português. Quando ela chega aqui, ela se torna amiga de Maria Machadão. Maria Machadão pede para ela embolar a língua para enganar os coronéis, dizendo que estava falando francês. Ela faz essa beldade, engana os coronéis, acaba leiloando o próprio corpo e acaba gostando dessa brincadeira e vira tesoureira e braço direito de Maria Machadão aqui no cabaré. Ela muda o seu sobrenome de Santos para Bisou, que tem um significado que é beijo em francês. Ela se destaca entre as mulheres e ninguém nunca descobriu que essa moça vem de São Paulo, e sim da França. Ali está Jorge Amado e sua esposa Zélia, onde é homenageado nosso cabaré, onde ele fala perfeitamente de Maria Machadão e do cabaré da cidade. Em frente ao cabaré era o antigo porto de Ilhéus. Esse porto ele foi desativado em 1977 porque o nível do rio estava baixando além do normal. Ele é expulso da frente e colocado hoje na parte da praia. Por isso que esse armazém de cacau era bem localizado em frente ao porto para ninguém suspeitar do que aconteceu literalmente nesse lugar. Alguma dúvida? Nenhuma. Não, isso mesmo. Bora. Lá? Bora o pau. Senhores, esse corredor aqui ele foi chamado de passagem secreta da região. O Jorge Amado ele descreve essa história porque os coronéis da região também faziam esse percurso que dava acesso ao Bar Vesúvio antigamente. Aos fundos não tinha aquelas paredes, então o acesso ficava livre para percorrer entre o Bar Vesúvio e o Bataclan. Os homens da época deixavam suas mulheres naquela catedral em uma missa que durava 1 hora de relógio. Deixavam elas rezando, eles passavam pelo Bar Vesúvio e vinham ao Bataclan brincar com as meninas. Só que 1 hora não era o suficiente, eles passavam a molhar a mão do padre para prolongar essa missa de 1 hora para 4 horas de relógio. O padre rezava essa missa em latim, então poderia prolongar tranquilamente aquela missa que ninguém sabia o que estava acontecendo nela. E aí os homens ficavam mais tempo aqui, quando estava tempo de terminar a missa, o coroinha da época tocava o sino 15 minutos antes, eles escutavam e voltavam correndo. Chegava na porta do Bar Vesúvio, bonitinhos, cheirosinhos, e esperavam suas esposas. Um detalhe da época, as quengas não usavam nem perfume e nem batom, para não deixar vestígio da brincadeira. Pode passar, comadre. Que infelizmente essa brincadeira só durou 30 anos. Que não se fosse pelo Dutra, a gente estaria no paraíso até hoje. Não durou Aqui nada. na parte de baixo, antigamente eram os quartos, onde hoje é o bar, a cozinha e os banheiros da casa. Os nossos banheiros são climatizados, tem um som ambiente de cabaré e tem um aroma de cravo e canela, que é o aroma da Gabriela. As partes da parede do bar e da cozinha são paredes originais e a parte de fora é o mesmo design, de uma janela e uma porta, que era referente aos quartos. Essas escadarias, ela tem um acesso restrito. Ela dá acesso à administração da casa e à parte principal do salão. Alguma dúvida? Não, tranquilo. E a imagem de agora foi vocês. Aqui é o banheiro masculino e aqui é o banheiro feminino, tá? Você pode ficar à vontade se quiserem conhecer. Vamos abrir aqui. Também. Só pra dar uma olhada aqui.
Hoje o negócio tá moderno aqui, tá diferenciado, mas como ele falou, as paredes é a mesma. E aqui, ó, tem paciência comigo, que eu tô tonto. Fiotão vai dar uma mijada, vai lá, Fiotão, e eu vou pra lá. Tô aqui fora te esperando, vai lá. Fiotão tá dando uma mijada ali. Essa pedra já tinha aqui, vocês colocaram agora? Não, essas pedras são desde 1534. É desde quando deu origem a Ilhéus. Tá? E o Jorjão Amado, ele dava uma... Assim, ele passa a frequentar essa casa com 18 anos de idade. Porque quando o Jorge Amado ele era menor de idade. O pai dele pra você. Assim, Jorge Amado ele fazia algumas estripulias aqui do cabaré. Por isso que ele expulsou várias vezes nosso cabaré. Porque como ele fazia algumas coisas, o pai dele era responsável pelos atos dele. Então a gente tava ficando chato, não levando reclamação para o pai dele. Então o pai dele determina que a partir dos 18 anos de idade ele poderia frequentar o cabaré e ser responsável pelos seus atos. Ah, então ele veio antes. Ele veio antes, Moleque fazendo ligeiro, brincadeiras né? e coisas, saia correndo. Ligeiro. Então, às vezes ele aprontava aqui e os coronéis não poderiam caçar eles, porque ele era filho de um coronel também, que era o pai de Jorge Amado, que era o coronel João Amado. Tá? Uma vivendo aprendendo, sabia não. E quem acredita que o pai dele ganhou na loteria pra comprar aquela casa, aí é outra história, né? Ganhou numa fezinha chamada Grande Sorte. É. Cerca de 7 milhões de euros, Você acha? calculado no dia de hoje, o dia que ele ganhou. Mas você acreditou? Ah, mas é verdade, assim diz as histórias. Ah, mas antigamente era golpe pra todo lado, igual hoje. Nada. É. Ainda prefiro naquela época do que o dia de hoje, porque naquela época só tinha um bilhete premiado, não tinha como dividir. Então, É isso mesmo. senhores, dessa parede até aquela outra parede tinham exatamente 4 quartos. Esses quartos foram destruídos e colocados objetos pessoais em cada baúzinho deles. Nas paredes tem uma fotografia de monumentos históricos da cidade de Ilhéus. Aquele quarto, ele é um quarto montado de época, onde os objetos que estavam ali foram todos saqueados em 1950, quando essa casa ficou Fechada. abandonada. E aí se baseia por fotografia. No que tinha no quarto dela, a gente remonta um objeto de 1920. Então são tudo réplica ali. Do réplica de 1920, tá? Na parede vamos ter a fotografia de Maria Machadão, tá? Essa parte aqui é o quarto dela. E na parede, em preto e branco, a fotografia é a Maria Machadão. E do seu lado direito a Ambrosina. Aquela que deu golpe que você que inventou um bololô pra enganar a turma, né? Exatamente. Essas duas fugiram de nossa casa em 1950 e nunca mais voltaram. A Maria Machadão, que era a mulher do... Não era, né? Ela era a mulher de um coronel chamado Ramiro Del Castro, que era o Ramiro Baixo na novela Gabriela. Essas duas fugiram de nossa casa porque as mulheres da alta sociedade... Cuidado! Vai lá. Isso. Essas mulheres fugiram porque as mulheres da alta sociedade descobriu que essas duas gerenciavam a casa. Então vieram à caça delas porque achavam que elas eram o real motivo para os coronéis trair suas esposas. Então vieram à caça delas. Quando chegaram aqui não encontraram mais. O coronel chamado Ramiro ajuda na fuga dessa mulher e diz que a colega Ambrosina ela vai embora para o Rio de Janeiro e esse é o último relato que a gente tem sobre a vida dela. A gente não sabe nem mais para onde foi e nem se deixou parente, porque foram todos apagados. A internet hoje em dia só fala o que Jorge Amado já descreve em seu livro e mais nada. A Maria Machadão hoje em dia é tratada como se fosse uma lenda, como se é contado só as histórias delas, como se ela não existisse mais. Você pode ficar à vontade para tirarem fotos, conhecer os objetos pessoais, você não pode passar da parede para lá por causa desses alarmes que acabam acionando. Mas de antemão, muito obrigado e foi um prazer contar um pouco da nossa história para vocês. Tamo junto, Tião. É nesse modelão que é. Obrigado, viu? Nada. É isso aí. Fica à vontade. Bom dia pra você e bom trabalho. Obrigado.